A recente proposta de emenda à Constituição é colocada em primeiro plano para garantir que a dignidade do trabalho prevaleça, não apenas de transformação entre vida profissional e pessoal, mas suas implicações vão muito além. A reflexão sobre a economia do país, 2 dias de descanso é uma decisão simples. Representa não apenas uma vitória para os trabalhadores brasileiros, sem dúvida, é uma força impulsionadora para a economia, onde a valorização do ser humano seja a prioridade central, já que trabalhadores descansados tendem a ser mais focados e eficientes, e sobre como podemos construir um ambiente melhor, mas também uma reflexão profunda sobre o equilíbrio. Isso é um passo significativo em direção à melhoria das condições de trabalho. Isso nos leva a questionar. Essa conquista é um convite que visa alterar a jornada de trabalho de 6x1 para 5x2, mas com o apoio de diversos partidos, mas também tem efeitos diretos na saúde física e mental deles, ou apenas uma resposta momentânea às demandas sociais. Embora a proposta de jornada de trabalho de 5x2 tenha o potencial de melhorar as condições de vida dos trabalhadores, é importante considerar que nem tudo é uma solução sem riscos. Se essa mudança for implementada sem um planejamento adequado, podemos enfrentar consequências negativas significativas. Primeiramente, a redução da carga horária pode levar muitas empresas a reduzir o número de trabalhadores para manter a mesma produção, o que poderia resultar em milhões de desempregados. Além disso, a tentativa de forçar uma jornada reduzida sem a devida adaptação da economia e da infraestrutura pode acarretar um aumento nos custos de produção, impactando diretamente o preço dos alimentos e outros bens essenciais. O equilíbrio entre benefícios para os trabalhadores e as possíveis repercussões econômicas precisa ser cuidadosamente avaliado para evitar um efeito dominó de consequências indesejadas. A proposta de emenda à Constituição que propõe o fim da escala de trabalho 6x1 atingiu o número mínimo de inscrições de deputados para ser protocolada na Câmara dos Deputados e assim começar a tramitar. O texto foi apresentado pela deputada federal Érica Hilton e propõe o fim de jornadas com 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso. A partir de agora, a presidência da Câmara precisa encaminhar o texto para análise da Comissão de Constituição e Justiça da Casa. A proposta apresentada por Érica Hilton foi criada pelo movimento Vida Além do Trabalho e fundado pelo vereador eleito no Rio de Janeiro, Rick Azevedo, do PSOL. O abaixo-assinado que busca apoio popular para a PEC já registra mais de 1,6 milhão de assinaturas. A redação original do texto prevê mudar a jornada de trabalho para 4 dias por semana no Brasil. O limite seria de 8 horas diárias e 36 horas semanais. Nos últimos dias, diversas pessoas se manifestaram sobre a questão em pauta. Economistas, políticos e cidadãos comuns se dividiram em opiniões. De um lado, alguns economistas e políticos defendem a proposta. Por outro lado, há aqueles que se opõem, apontando riscos e possíveis consequências negativas. Essa polarização de opiniões reflete a complexidade da situação e a importância do debate público. O que está em jogo é mais do que uma simples decisão. Trata-se do futuro econômico e social do nosso país. Implementa a escala 4x3. É verdade. Seria muito mais fácil pra mim apoiar esse projeto. Como deputado ia agradar muita gente. Mas como economista, eu sou obrigado a falar das consequências disso. Porque veja, você pode escolher o que você quiser, não tem problema. Mas você não pode evitar as consequências das suas escolhas. Pois é, se a gente reduzir a escala de 6x1 para 4x3, isso significa uma redução da força de trabalho em 33%, certo? Sim, isso não tá em contestação aqui. Agora, se a força de trabalho diminui 33%, mas os salários são mantidos, o custo do trabalho aumenta para as empresas. E no curto prazo, isso pode parecer vantajoso para alguns, mas há consequências inevitáveis para todos. Quem paga a conta por isso? Bem, quando o custo do trabalho aumenta, 3 coisas podem acontecer. 1. As empresas podem repassar o custo aumentando os preços. Nesse caso, todos os consumidores pagam a conta dessa inflação. 2. As empresas buscam alternativas como o trabalho informal para cortar os custos. Nesse caso, quem paga são os trabalhadores, que não vão possuir mais direito nenhum na informalidade. 3. As empresas podem contratar menos e até substituir gente por máquina. Quem paga nesse caso são os trabalhadores com menos empregos. Ah, eu não acredito que isso aconteça. Ok, não precisa acreditar em mim, basta olhar os dados. As empresas que utilizam escala 6x1 geralmente estão no setor de serviços, onde a informalidade
produtividade mais alta. Só para você ter uma ideia, na construção civil, 60% dos trabalhadores são informais. No comércio, esse número é de 40%. Veja o caso das empregadas domésticas. Em 2013, o governo Dilma aprovou uma PEC das domésticas que jurava que aumentaria os direitos, o emprego, o salário. Pois é, passados 10 anos, o que aconteceu? A informalidade, que já era alta, 68%, passou para 75% e não teve aumento de salário nem do número de contratações. Quem sofreu? Foi elas. Agora vamos ver outra pesquisa. Uma tese de um aluno de PhD em economia olhou como a reforma portuguesa, que reduziu as horas de 44 para 40 horas em 1996 na caneta, impactou o emprego, a produção e a produtividade das empresas. Resultado? Com o aumento desse custo de trabalho, as empresas afetadas reduziram suas vendas e diminuíram as contratações. Veja só. Uma outra pesquisa olhou 25 países desenvolvidos e mostra que a redução de 1% nas horas de trabalho de forma artificial, ou seja, na caneta, aumentou a automação em 1%. Ou seja, eles sofreram. Ainda assim, é natural que os trabalhadores queiram trabalhar menos horas. Sim, eu concordo. Todos podem e devem, trabalhar menos horas. Mas há formas melhores de fazer isso. É exatamente por isso que eu defendo que o trabalhador tem o direito de negociar direto com o seu empregador, recebendo um salário mínimo por hora trabalhada. Nos Estados Unidos, é assim que acontece. O salário mínimo é de $7,25 por hora trabalhada. Quem trabalha mais, ganha mais. Quem trabalha menos, ganha menos. Mas todo mundo pode escolher e eu defendo isso. Ah, você é contra a redução das horas trabalhadas. Negativo, amigo. O que eu tô alertando aqui é que fica fácil esses políticos pagarem de heróis, sendo que quem paga a conta dessas escolhas populistas não são eles, são os trabalhadores que vão ver seus empregos ameaçados, com seus salários corroídos pela inflação, suas funções substituídas por máquinas e cada vez mais empregos. Se a gente realmente quer uma redução de horas trabalhadas de forma sustentável, a gente tem que olhar como outros países conseguiram isso. E eles conseguiram, mas não foi através da caneta ou do populismo de políticos. Foi investindo em tecnologia, máquinas, equipamentos, acabando com a burocracia das empresas, foi aumentando a produtividade. Com as pessoas produzindo mais, elas podem descansar mais e terem salários mais altos. Mas ainda assim, se a maioria quiser insistir nisso, tudo bem, é uma escolha. Mas as consequências são essas. Porque é como você dizer para um nutricionista que quer comer 6.000 calorias por dia sem engordar. Um profissional que concorda com você, desculpa, ele vai estar te enganando. Assim como na política. Enganar as pessoas com palavras bonitas é fácil, mas enfrentar a realidade com responsabilidade e coragem, isso sim exige compromisso. E é justamente pela abundância de populistas e a escassez de líderes corajosos que faz o que precisa ser feito para melhorar a vida das pessoas que o nosso país continua pobre. O progresso não vem com promessas vazias, vem com escolhas difíceis que vai ajudar as pessoas, principalmente as que mais precisam, e não com populismo barato. Certeza que você nem contrata 6x1, mas se você contrata, vamos conversar. Você sabe, eu sei, todo mundo sabe que a escala 6x1 é um lixo. Nem vou entrar no mérito aqui do funcionário, eu vou falar da gente. Quando eu contrato um funcionário, eu preciso que ele siga uma fluidez no trabalho. Existe um fluxo de trabalho, ele precisa ser cumprido do começo ao fim. Dentro de uma escala 6x1, eu tenho um funcionário que não tem horas no dia o suficiente para começar a engatar esse trabalho e concluir. E, ao mesmo tempo, quando esse funcionário precisa seguir esse fluxo, ele não tem descanso adequado. Ele não tem descanso suficiente para ter raciocínio e fluidez para terminar essa função. Isso não é porque ele é burro. Isso é porque falta de descanso no ser humano acontece isso. Mas eu também não estou falando de um funcionário que tenha um salário que proporcione para ele lazer. Ele não é um funcionário que consiga descansar nessas horas que ele não está trabalhando, porque o salário não proporciona para ele uma qualidade de vida. Então, é ruim para ele, é ruim para a gente, é ruim para todo mundo. Mas como o deputado que você segue, ou com uma linha política que você segue, não é a favor dessa PEC, você está escolhendo, por vontade própria, ignorar os fatos positivos, simplesmente para estar de acordo com aquela vontade política que você segue. Porque os empresários pararam de pensar com um raciocínio lógico de custo-benefício e começaram a seguir orientações de políticos de estimação que, vamos falar a verdade, eles nem trabalham na 6x1 e eles nem contratam. Então a opinião deles tinha que ser irrelevante para nós. E é claro que o 6x1 parando de existir, outra forma de contratação vai ficar no lugar, reformulada. Então a única coisa que vai efetivamente pesar para você é um RH mais lento por umas semanas, porque eles vão ter que ainda, os coitados vão ter que correr atrás para entender essa nova fórmula, trocar toda a assinatura de carteira aí da galera, reformular os horários e é aquele tipo de atraso que vai só trazer benefício para você depois. Aquele gargalo que você tinha, que você sabe que você tinha, que você tem, vai acabar. Mas se você quiser raciocinar
com a cabeça de quem não contrata, de quem não tem funcionário, quem não faz gestão de pessoas, quem só senta lá e vota, e seguindo ainda a orientação de partido, né? Porque não é nem E assim chegamos ao final de mais uma discussão trabalhista no Brasil. É evidente que uma jornada de trabalho mais equilibrada é o caminho a seguir. Que possamos escolher o que é melhor para todos. Importante sobre a legislação. É um tema que desperta paixões e divergências. Busca promover um equilíbrio necessário entre vida profissional e pessoal. A melhor opinião é a que prioriza a qualidade de vida. Sem divisões, mas com empatia e consciência. Mais justo e equilibrado. Um fator crucial para a saúde mental e física de todos. É a que acredita que um trabalhador saudável é um trabalhador mais produtivo. Obrigado por nos acompanhar nesse debate. Fica claro que a verdadeira prioridade deve ser o bem-estar dos trabalhadores, e sem deixar espaço para ideologias políticas. Assim, portanto, ao refletirmos sobre essa proposta, que possamos continuar a luta por um futuro para todos os trabalhadores. Gostaríamos de saber a sua opinião sobre a proposta de mudança na jornada de trabalho. O que você acha da ideia de substituir a escala de trabalho? Deixe seus comentários abaixo e participe dessa conversa importante.